Oi, crianças! Chegamos na quarta-feira. Temos hoje mais uma aula de ciências. Vamos dar continuidade ao que nós já estudamos, que é as relações do ser humano, dos seres, das pessoas com outros seres vivos. E que eu falava na próxima aula, que as relações que nós temos com os animais, com a natureza, ela vai nos ajudar, vai nos favorecer, tanto nos ajuda quanto ajuda a natureza. Mas também nós sabemos que se eu não consigo viver sem a natureza, eu não consigo viver sem as plantas, eu não consigo viver sem a água, eu não consigo viver sem os pássaros. Mas a natureza consegue viver sem mim. Imagina se eu estivesse no mundo e o mundo não tiver, a natureza fosse toda destruída. Eu conseguiria sobreviver? Não, porque eu dependo dela para tirar o alimento, eu dependo dela para tirar o oxigênio, eu dependo dela para sobreviver. Mas a natureza, ela não depende de mim para sobreviver, porque ela, por si só, sobrevive sozinha. Então, às vezes, nós devemos cuidar da natureza, porque eu dependo dela, eu dependo do que ela me oferece para viver. Então, essa relação, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que proteger, eu tenho que cuidar, eu tenho que deixar os animais livres, porque eu prendê-los vai deixar o quê? Vai vir consequências não para mim, e sim para o pássaro, porque o pássaro é que vai sair prejudicado, o pássaro. Mesmo que isso vai me favorecer, ele está preso, eu vou gostar de vê-lo preso, mas para o pássaro não. Qual é a vida do pássaro? Ser livre. Então, a nossa relação com outro ser vivo pode vir coisas boas e coisas ruins. É impossível nós não vamos pensar. Se é impossível não receber uma picada de um inseto. Que isso não me favorece a picada de um inseto, não me favorece a picada de uma aranha, não me favorece a picada de um escorpião. Por quê? Porque eles me prejudicam. É impossível eu receber, é impossível eles não me picarem. Porque essa picada vai me beneficiar? Não. Vai me prejudicar, vai beneficiar quem? O inseto que me picou. Então, algumas coisas beneficiam os dois e outras coisas não beneficiam nenhum e nenhum outro. Certo, crianças? Aqui eu trouxe para vocês uma música do Toquinho, só que eu irei ler. A música, ela diz assim, criança: natureza distraída. Como as plantas, somos seres vivos. Como as plantas, temos que crescer. Como elas, precisamos de muito carinho, de sol, de amor, de ar para sobreviver. Quando a natureza distraída fere a flor ou um embrião, o ser humano, mais que as flores, precisa na vida de muito afeto e toda compreensão. Então, a relação que nós temos com a natureza é de quê? De proteger. O que a natureza ela tem com a gente? De nos beneficiar com coisas para nossa sobrevivência. Então, na página 80, foi para casa uma atividade que você deveria identificar com carinhas feliz ou carinha triste. E analisar as cenas e iria escolher se serviria com carinha triste ou feliz, que são as relações entre as pessoas e outros seres vivos. Que algumas relações, né, que a gente tem entre os seres vivos trazem boas consequências para ambas as partes. A relação, se eu tenho uma boa relação com a natureza,
uma boa relação com as plantas, se eu dou carinho, se eu protejo, logo eu vou também ter boas relações com ela e ela comigo. Ou com o animal. Se eu protejo o animal, se eu cuido, se eu dou comida, se eu banho, as boas relações vai ser para as duas partes, tanto para mim quanto para este animal. E também existem relações que trazem prejuízo, né? Como eu disse, a picada de uma cobra, a picada de um inseto, quando eu desmato a natureza. Então, são relações que o quê? Que trazem prejuízos para mim. Se eu desmato, logo eu, como sou ser humano e consigo pensar, eu vou desmatar? Porque se eu desmatar, eu estou prejudicando quem? A mim mesmo. Certo, crianças? Aí bem aqui tem um senhor, um idoso, sentado no banquinho, e ele está pensando na plantação de uma planta, não é? É uma carinha feliz? Sim, porque ele está fazendo uma relação com a natureza. Relação boa ou relação ruim? Relação boa. Uma árvore é uma relação ruim? Não, é uma relação boa. A criança brincando com o cachorro é a relação que o homem tem com os animais. Então, é uma relação boa. Uma criança, um pai brincando com a criança no parque é uma relação triste? Não, é uma relação feliz. Uma senhora regando uma horta, relação boa. Uma criança rindo porque o outro caiu, é uma relação boa, crianças? Eu brigar com meu coleguinha, eu rir das coisas que acontecem com ele, é uma relação saudável? Não, não é uma relação saudável, porque não é um comportamento bom. Por quê? Porque se eu zombar do meu coleguinha, ele vai se sentir feliz? Pode me favorecer porque eu estou rindo dele, mas vai prejudicar quem? Vai prejudicar ele, porque eu estou zombando do que aconteceu com ele. Então não é um comportamento saudável meu. Quando eu ri do meu coleguinha porque ele caiu, porque ele não conseguiu fazer uma atividade, ou porque ele não sabe fazer melhor, não sabe fazer o que eu faço, eu não tenho um comportamento bom, porque isso é uma relação que não saudável, um relacionamento não saudável, porque assim eu estou machucando o outro. Ajudar uma pessoa com necessidades é uma relação feliz? Sim, é uma relação feliz, né? Porque eu estou ajudando o outro que precisa. Então, as relações, criança, é de quem foi beneficiado pela relação ou ajudou. Quando eu faço algo e me beneficio, quem eu ajudei. For beneficiado pela relação que ajudou. Então, quando eu faço coisas boas, eu recebo benefícios. Pode ser para ambas as partes, para as duas partes. Ou, quando eu não faço uma coisa boa, o que vai acontecer? Vai ser uma relação que prejudicial, vai prejudicar, às vezes não eu, mas o outro que está perto de mim. Então, nós temos que viver juntinhos, um ligado do outro. Como diz a música de Toquinho, nós devemos estar o quê? Protegendo um e outro, protegendo os seres vivos para que possamos viver bem. E quando nós protegemos o outro, quando nós protegemos as pessoas, os animais com carinho, dedicação, nós conseguimos ter um mundo melhor. A segunda, vocês fizeram um desenho que represente você com o outro ser vivo e uma relação em que ambos são beneficiados. Depois escreva uma frase descrevendo a situação que você desenhou. Tia, que desenho eu posso fazer? Vocês podem fazer brincando com o animal, vocês podem fazer plantando uma planta, vocês podem fazer regando a planta, ajudando o coleguinha. Então está beneficiando quem? Ambas as partes. Eu e quem estava próximo a mim, certo? Depois vocês irão escrever o quê?
uma frase. A frase que vocês acham interessante e coloque essa frase, certo? Vocês podem botar brincar com um colega, cultivar uma planta, ouvir história contada por um adulto, passear com outra criança o adulto responsável por participar da aula. O que é? Isso são relações que vai ajudar eu e a outra pessoa que está perto de mim, né? Então vai beneficiar quem? As duas partes. O terceiro, criança, pense e escreva 2 frases. O terceiro, pense e escreva 2 frases. Uma deve descrever um comportamento humano que prejudica as plantas. Um comportamento humano que prejudica as plantas. Cortar prejudica as plantas. Não regar prejudica as plantas. Então, nós vamos colocar um comportamento que vai prejudicar as plantas. Desmatar. Então, aqui ele está pedindo o quê? Que nós escrevamos 2 frases. Desmatar as florestas. Aí a outra deve descrever um comportamento humano que prejudica os animais. O que prejudica os animais? O que vai prejudicar os animais? Eu alimentar um animal, eu vou prejudicá-lo? Não, eu não vou prejudicá-lo. Eu prendendo um passarinho numa gaiola, eu prejudico? Prejudico, porque pode me beneficiar, mas não vai beneficiar o pássaro, não é, crianças? Então, o quê? Prender o pássaro na gaiola. Prender o pássaro na gaiola, não é, criança? Então, me prejudica o pássaro. O quarto, aqui temos os 2 benefícios. O que? O comportamento humano que prejudica as plantas e outro deve descrever um comportamento humano que prejudica os animais. Esse comportamento desmatar as florestas é que prejudica as plantas. Outro, prender o pássaro na gaiola, estou prejudicando quem? Os animais. Tia, mas eu posso fazer outra coisa? Pode sim. O 4. Agora faça o contrário. Crie uma frase que descreva um comportamento humano que beneficie as plantas. Para que a planta não morra, qual comportamento eu irei fazer para que essa planta ela cresça saudável? Regar as plantas. O outro comportamento que eu vou ter com o humano que beneficia os animais. Quando eu tenho um animal de estimação, o que eu vou fazer? Alimentar os animais de estimação. Então, crianças, são os comportamentos ruins que eu tenho com a planta e com os animais e os comportamentos bons que eu tenho com eles. Então, a relação que vai me beneficiar e beneficiar os animais e a relação que só me beneficia, mas não beneficia os animais. Então, o comportamento ruim que nós temos, às vezes, com a natureza, com os animais que estão ao nosso redor. Então, ficamos por aqui.
Até a próxima aula. Que Deus proteja, estudem e façam as atividades. Tchau!